Sejam bem-vindos a mais uma Life Office Hours. Se você quiser colocar a sua pergunta aqui na live ou qualquer outro comentário, eu vou colocar aqui o meu comentário nos comentários. Deixe o seu comentário ou pergunta aqui. Bom, eu queria falar novamente sobre a Life Office Hours. Você não precisa estar aqui para participar com a gente. Você pode colocar a sua pergunta no post do dia anterior. Ontem nós tivemos um problema técnico e só conseguimos colocar o post mais tarde. Mas no final a gente colocou o post, então você pode colocar a pergunta no post. Sempre é um dia antes da Life Office Hours, que acontece na quarta-feira às 8 horas da manhã e no sábado às 9 horas da manhã. Então, mas hoje eu vou responder perguntas que a gente recebeu muitas perguntas por e-mail, né? A gente continua recebendo muitas perguntas por e-mail, por WhatsApp, o pessoal manda lá para o escritório. Então, hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente e vou responder as perguntas do post, né, da live, se tiver pergunta hoje, e também as perguntas que eu recebi por e-mail, tá? E para começar, a gente vai falar das notícias. A primeira notícia que eu tenho para vocês hoje é que o IRS oficialmente vai começar a tax season de 2020, dia 12 de fevereiro. Eu quase não acreditei quando eu vi. 12 de fevereiro vai ser o dia que o IRS vai começar oficialmente. Ah, mas então eu só posso começar a fazer 12 de fevereiro? Não. A gente já está recebendo e já está fazendo as declarações de pessoas físicas. Mas elas só vão poder ser transmitidas a partir de 12 de fevereiro. E 12 de fevereiro, imaginem o seguinte, todo mundo que estava esperando, que já está pronto, que a gente já colocou na fila, vai ser mandado primeiro. Então vai ter ainda um atraso de processamento. Esse ano a gente já está vendo que não está igual aos anos anteriores. Normalmente, o IRS, ele começa a fazer a liberar oficialmente a tax season 25 de janeiro. Esse ano já prorrogaram para 12 de fevereiro. Não significa que o prazo vai ser prorrogado, tá? A gente fica ligado nisso. Só significa que a tax season vai começar um pouquinho mais tarde, 12 de fevereiro. A segunda notícia que eu queria dar para vocês é que o prazo para, se você é um empregador ou se você pagou alguém mais de $600 ao ano em 2020, o prazo para você dar a T99, esse ano é T99 Miscellaneous ou T99 NEC, é até 1º de fevereiro. Também deu uma puladinha. Mas, então, você vai ter até... Então, se você pagou alguém para trabalhar para você ou para fazer algum serviço prestado, mais de $600. Ou então, outra coisa, se você pagou aluguel para... se você é uma empresa, né, você tem um negócio e pagou aluguel em 2020, você deve pedir a W9 para essa pessoa ou para essa empresa que você pagou o aluguel, para ver se você precisa fazer também a T99 para eles, tá bom? Então, o prazo da T99 NEC esse ano, ou miscelâneos, é 1º de fevereiro. E eu vou tornar a falar com vocês sobre um mini curso, como classificar as despesas no QuickBooks Online. Ele continua disponível lá na eTraining Shop, www.etrainingshop.com.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, participe, ganhe um pouquinho mais de conhecimento. Lembra, gente, o curso é totalmente gratuito. Na minha dica de hoje, olha, se você tem um pequeno negócio que não precisa de um sistema de contabilidade, a gente tem uma planilha que você pode acompanhar as suas receitas e despesas, e a gente vai estar fazendo um mini curso sobre isso também lá na Training Shop. Vai ser importante para a gente divulgar esses mini cursos, né, para ajudar vocês nas tarefas que vocês precisam fazer no dia a dia. Então, essa vai ser a minha dica. Se você não precisa do QuickBooks Online, ou se você não precisa, aliás, se a sua empresa é bem pequenininha e a contabilidade não é complexa, então vai ser uma dica. Logo, logo a gente vai disponibilizar esse mini curso lá na Training Shop. Fica ligado, tá bom? Bom, agora nós vamos às perguntas do post. Vamos ver aqui as perguntas que nós temos no post. Desejo de consulta gratuita para as suas perguntas. Ok, Marcela. A pergunta que eu tenho no post hoje é: você faz abertura de empresa em outros estados ou só na Califórnia? Gente, a gente faz abertura de empresas em qualquer estado dos Estados Unidos, tá bom? O que é preciso para abrir uma empresa na Flórida? Bom, para abrir uma empresa na Flórida, você precisa ter o nome da empresa. Primeiro, vou rebobinar a fita aqui. Antes de você saber o que você precisa, você vai ter que saber que tipo de empresa que você precisa abrir. Se é uma LLC, se é uma empresa individual ou se é uma corporation. Sabendo isso que se você vai precisar de uma LLC, de uma corporation, se você pode abrir como uma empresa individual, você vai precisar do nome da empresa, do endereço, dos seus documentos como drive license e o endereço que você vai abrir. Em alguns casos, o endereço físico que você tem da sua casa pode ser o da empresa. Alguns casos não pode. Então, depende, tá? Então, essa foi a pergunta do nosso post de hoje. E agora, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje a gente tem pergunta na live. Vamos ver lá. Em termos de taxação, qual a diferença de uma solo proprietorship e uma LLC? Ótima pergunta, Blank. Olha, em termos de taxação, de tributação, solo proprietorship e LLC, antes eu vou te falar uma coisa. LLC, ela pode ser uma solo proprietorship, ela pode ser uma partnership, ela pode ser uma S-Corp e ela pode ser uma C-Corp. Então, para começar, a LLC ela pode ser tudo isso. Vamos falar da LLC, Solo Proprietorship. Então, se eu comparar Solo Proprietorship com LLC Solo Proprietorship, não tem diferença. Só tem diferença legal, não tributária. Se você comparar Solo Proprietorship com Partnership, também tributação não tem diferença. É a mesma taxa, é taxado do mesmo jeito. Se eu comparar Solo Proprietorship com S-Corp, LLC S-Corp, que foi eleita a S-Corp, aí tem. Aí a gente vai ter que, na Solo Proprietorship, você paga a Self-Employment Tax, por exemplo. Na S-Corporation, você não paga essa taxa da Self-Employment Tax. E, comparando a Solo Proprietorship com a C-Corp, né, você também não vai pagar a Self-Employment Tax, mas a C-Corp, gente, lembra que ela tem duas tributação. Ela tem a tributação na empresa e ela tem a tributação na pessoa física. Tá, Blank? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Como você está aqui na live, se você quiser fazer algum comentário,
ainda para me responder, fique à vontade, tá bom? E agora eu vou responder aqui as perguntas que eu recebi por e-mail e por mensagem, e que, como essa época é muito ocupada, de nada, amor, muito ocupada, então eu vou deixar para responder só na live, né? A live fica gravada, depois você tira um tempinho, vai lá, a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa e vai me economizar tempo, e aí, então eu vou responder só na live esse ano. A primeira pergunta que eu tenho aqui é... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Se ele perguntou se eles estão enviando cartão com dinheiro. Ah, tá bom. Então a pergunta é o seguinte, olha, o AS está enviando cartão com dinheiro que vale pelo Stimulus Check? Sim, gente, o AS ele enviou debit card para pagar o Stimulus Check para algumas pessoas. Sim, é verdade. Tem gente que fica cismado, né? Olha, será que é o IRS mesmo que enviou esse cartão? Foi o IRS. Eles enviaram alguns debit card para pagar Stimulus Check. Sim, é verdade. Segunda pergunta que eu tenho aqui, ó, é também sobre o pagamento do Stimulus Check. Quando eu recebo meu retorno nas taxas, eu recebo por débito em conta. Você sabe por que o Stimulus Check não cai direto na conta? Deixa eu explicar aqui. Quando é que você vai receber o Stimulus Check na sua conta, direto depósito na sua conta? Se você teve refund, não é que você colocou lá, deu a sua conta para fazer a sua declaração de imposto de renda. Não. Se você teve refund no último ano, que ele te pagou por débito por crédito na sua conta, você vai receber o Stimulus Check direto na sua conta. Ou então, se no primeiro Stimulus Check você foi lá no AS, porque no primeiro Stimulus Check você podia fazer sua conta e eles iam fazer direto depósito. Se essa situação, você vai receber direto na sua conta. Se não foi essa situação, você vai receber ou por cheque do IRS ou esse debit card que o IRS também mandou. Então, não é porque você informou a sua conta na tax return que você vai receber direto depósito com o Stimulus Check. Não vai nem sempre. Tá bom? Então essa é uma pergunta também que eu queria esclarecer aqui. Foi uma pessoa que mandou pra gente e eu, nesse caso, quando você manda por e-mail, eu não vou estar informando quem foi a pessoa, mas eu vou estar aqui respondendo a pergunta. E a outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: eu comecei a trabalhar no final de dezembro de 2020, somente na última semana, através do meu OPT. Mesmo ter trabalhado menos de uma semana, preciso fazer o tax return? Ótimo, ótima pergunta. Eu acho que isso aí também vai ser bom para muita gente que tem essa dúvida. Você precisa fazer o tax return se você recebeu dinheiro, renda, qualquer tipo de renda, em 2020. Se você não recebeu nada, se você não teve nenhuma renda aqui, estou falando pro caso de estudante, tá, gente? Então, se você é estudante, tá no F1, tá no OPT e não recebeu nenhuma renda em 2020, você não precisa fazer a tax return. Se você recebeu, mesmo que foi na última semana de dezembro, você precisa fazer. Provavelmente, se você estava no OPT, se você trabalhava para alguma empresa na folha de pagamento, você vai provavelmente receber o W2. E com o W2, você vai
ter que fazer a sua tax return. Outra dúvida, eu devo pagar medical em Social Security? Se você está no OPT, você não deve pagar Medicare, não é medical, tá? É Medicare e Social Security, tá bom? A outra coisa aqui que eu queria falar é sobre o segundo round do PPP. Gente, se você participou, se você aplicou o primeiro round do PPP, provavelmente você qualifica para o segundo round do PPP. Mas tem um critério a mais muito importante no segundo round que vai desqualificar algumas pessoas. E você tem que ter tido uma redução de renda no seu negócio de no mínimo 25% em cada trimestre, ou pelo menos em um dos trimestres, tá bom? Então, se você teve a redução de mais de 25% em um dos trimestres, comparando 2019 com 2020, provavelmente você vai qualificar para o segundo round do PPP. Se você não teve isso, se você teve aumento ou uma diminuição, mas menos do que 25%, provavelmente você não vai qualificar. Então, dá uma olhadinha, você tem essa informação lá no site do SBA, e vai ser importante antes de você aplicar, porque se você aplica, se você tem esse segundo round do PPP, provavelmente você vai ter que pagar de volta, não vai ser grant, ok? E agora, a última pergunta que nós recebemos, né, por e-mail, mensagem, do WhatsApp, etc., alguém pedindo para me falar a diferença entre W2 e T99. Gente, olha, quem trabalha com W2 significa que ele está trabalhando para uma pessoa, essa pessoa vai pagar você os paychecks, e em cada paycheck ela vai deduzir um pouquinho de taxa, já antecipando as taxas do próximo ano. Isso é quem trabalha em W2. Quem trabalha em W2, o empregador vai pagar metade das suas taxas, do seu imposto. Já quem trabalha com T99, você é autônomo. Você vai pagar as suas taxas, tá bom? Você vai ter que pagar as suas taxas em full, completas. Então, te pergunto, o que é mais vantagem? Eu trabalhar, se eu tenho essa opção, né? W2 ou T99? Gente, W2. Por quê? Primeiro, você já vai estar pagando ali tranquilamente, pouquinho a pouquinho, o seu imposto, e vai diminuir isso para o próximo ano. Segundo, o seu empregador vai pagar metade das taxas para você. Então, ó, fica ligado. Entre W2 e T99, sempre escolha W2, quando você puder, né? Porque às vezes a gente não tem essa opção. Bom, eu acho que as perguntas que eu tinha, né? Para finalizar agora, eu vou ver se eu tenho mais uma pergunta na live. Se não, não tem hoje mais nenhuma pergunta na live. Então a gente vai finalizar a Life Office Hours hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre bom essa interação, e é como eu falei para vocês, essa época é muito busy, muito ocupado, e esse é o canal que a gente acha para te ajudar e ao mesmo tempo não ficar mais ocupado do que a gente já é. Compartilhem essa informação com seus amigos. A Life Office Hours fica gravada lá no Facebook do grupo, no grupo Brazilian Business California. A gente sempre deixa lá
Depois que eu fizer essa live, eu vou colocar ela lá no top para todo mundo ficar fácil das pessoas acharem. E vai servir muita gente. Às vezes uma pergunta de uma pessoa é a pergunta de outra pessoa também. A próxima Life of Hours vai ser no sábado, às 9 horas da manhã, mas de novo, gente, você não precisa estar lá para você participar. Se você estiver lá, ótimo, você pode perguntar na hora e você pode também interagir, né? Perguntar, eu vou responder, eu vou tirar sua dúvida. Então, se você puder estar lá, ótimo. No Facebook.